Sejam bem-vindos a mais uma resolução de exercícios. Vamos estar resolvendo operações com números racionais e expressões numéricas também. A primeira questão ele diz assim: no quadro a seguir, nós temos duas expressões, as expressões A e B, e ele pede para resolver as expressões e depois calcular o valor de raiz quadrada de A vezes B. Bom, nós temos na expressão A, tudo dentro da raiz, você vai ver. Vou resolver primeiro aqui a expressão que está dentro da raiz. Veja, nós temos a seguinte expressão. Nós temos 1 meio ao quadrado, que vai multiplicar dentro do parêntese o resultado da divisão entre 5 dozeavos, 15 nonos. Então, resolvendo, nós vamos ter o seguinte. 1 meio ao quarto, ou melhor, 1 meio ao quadrado, você já sabe que isso aqui é a mesma coisa que fazer tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado, que vai ser 1/4. Resolvendo agora 5 dozeavos dividido por 15 nonos, nós vamos ter o seguinte. Temos que os extremos, o resultado dos extremos será os números que será o número do numerador, né? Então eu tenho 9 vezes 5, que vai ser 45. E tenho também o resultado de 12 vezes 15. Bom, para não fazer esse cálculo, 12 vezes 15, eu posso fazer o seguinte. Posso simplesmente repetir a primeira, que é 5 dozeavos, e multiplicar pelo inverso da segunda, que ficaria 9 quinzeavos. Dessa forma, eu consigo simplificar e minhas contas ficam bem menores, né? Aqui, por exemplo, dividindo esses dois por 5, eu fico com 1 e 3. Posso simplificar 9 com esse 3 aqui, que vai ficar 1 e aqui ficou 3. Nesse caso, simplifiquei os 2 por 3. E posso simplificar o 12 pelo próprio 3 ali, simplificando os 2 por 3 também, que aqui ficou 4. E aqui ficou 1, ou seja, fiquei com o resultado de 1/4 também. Então, dentro da raiz, essa expressão toda da expressão A, nós ficamos com 1/4 vezes 1/4 também, que é exatamente os resultados que nós encontramos aqui do primeiro fator, que é 1 meio ao quadrado, e aqui que foi a divisão de 5 dozeavos por 15 nonos. Mas está dizendo que é a raiz disso, né? Então nós vamos fazer aqui que o A será raiz quadrada de 1/4 ao quadrado, né? Porque eu tenho 4 multiplicado por 4 ali. Isso é a mesma coisa, então, que fazer a raiz quadrada de 1 e a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16 é 4. Terminou sendo 1/4 o resultado da primeira expressão, da expressão A. Calculando a expressão B, nós temos o seguinte. Temos 2 elevado a menos 2 mais 2 quintos também elevado a menos 2 vezes 5 terços elevado a menos 1. O expoente negativo você já sabe o que é que a gente faz, né?
Com expoente negativo a gente inverte a base. Positivo os expoentes, então eu vou ter 1/2 elevado ao quadrado mais 5/2 elevado ao quadrado positivo vezes 3/5 elevado a 1, que vai ficar o próprio 3/5. Quando a gente resolve aqui, nós vamos ter então 1, resolvendo as potências, né? 1/4 mais 25/4, que multiplica 3/5. Aqui na parte da multiplicação, posso simplificar 25 com 5, que fica 5, aqui fica 1. Resolvendo aqui a multiplicação de frações, nós vamos ter então 1/4 mais 5 vezes 3 ali ficou 15. E 4 vezes 1, 4. Ora, denominadores iguais, a gente repete o denominador, que é o próprio 4, e soma os dois numeradores, que é 1 mais 15. Então, a gente ficou com 16 sobre 4. Chegamos à conclusão que isso vale 4. Ele pede agora para a gente resolver a expressão final, que é fazer a raiz quadrada de A vezes o valor de B. Então, fazendo esse cálculo final para a gente encerrar, nós temos o A é 1/4, então eu tenho raiz quadrada de 1/4 vezes B, que é 4. Você já sabe que vai ficar raiz de 1, raiz de 4 vezes 4. Isso nós vamos ter então 1/2 vezes 4, que termina sendo, que você sabe que tem 1 aqui embaixo, né? Então vai multiplicar esse por esse por esse. Nós vamos ter então 4 sobre 2. E no final disso tudo, o resultado é 2. É a resposta dessa expressão.